síncrona, depois vai ser obrigada a assistir apenas o meeting, porque não tem aulinha gravada. Então, estou gravando aqui a nossa aula. Estamos começando, então, a parte de dilatação térmica. Anotem aí no caderno de vocês o assunto, certo? Eu vou falar de 3 tipos de dilatação. Estou incluindo esse assunto também na prova de vocês, porque isso aqui, com certeza, é mais fácil do que a parte de mecânica, tá? Então, escalas termométricas caem na prova, é um assunto tranquilíssimo, e dilatação também. Mas a parte de energia, impulso, quantidade de movimento e colisões, essa parte é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais difícil. Lembrando que a prova do dia 4, ela é uma prova de 6 questões, que vocês vão receber a prova no dia 4, acho que às 7 da manhã, ou a 1 hora da tarde, eu não lembro que horário que eu costumo mandar para vocês, acho que é 1 hora da tarde que eu mando essa prova, né? E aí vocês têm até 1 hora da tarde do outro dia para devolver para mim o arquivo com a resolução, né? Então, na verdade, não é bem uma prova, é uma lista de exercícios com prazo um pouquinho mais curto. Então, caderno de física aberto, vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Então, coloquem a data de hoje, dia 20/9, e o assunto da aula é dilatação. O termo dilatação, pessoal, ele é muito usado também quando a gente vai no oftalmologista, que ele fala que ele vai dilatar as nossas vistas, vai dilatar a pupila. Quando ele usa o termo dilatação lá no consultório, não é a mesma dilatação da qual nós estamos falando aqui, tá? Nós estamos falando de uma dilatação bem específica, que é a dilatação térmica, que é aquela que ocorre devido à troca de energias térmicas entre o corpo, é a troca de calor, tá? A dilatação que a gente faz quando vai no oftalmologista, ela é um processo por reação química, que na verdade não dilata o olho, ele apenas abre a pupila, expandindo a área de abertura dela, para conseguir visualizar o fundo do nosso olho, que é a retina. Então, ele não está aumentando as dimensões do nosso olho, ele apenas está produzindo ali uma reação química em um diafragma que vai abrir, permitindo mais a passagem da luz. Quando nós vamos falar em dilatação de sólidos e líquidos, dentro da dilatação dos sólidos, nós vamos começar a falar pela dilatação linear, depois nós vamos falar da dilatação superficial, e depois nós vamos falar da dilatação volumétrica. A dilatação de líquidos que nós vamos estudar, ela vai ser apenas volumétrica, tá? Eu não vou falar de dilatação de líquidos linear, porque o líquido normalmente ele ocupa um volume determinado, que é o volume do recipiente. Então, não faz sentido eu falar em dilatação de líquido em uma única dimensão. O que vai diferenciar essas dilatações de fato são as dimensões nas quais nós estamos olhando. A dilatação linear, ela é uma dilatação do tipo unidimensional. A dilatação superficial, ela é uma dilatação bidimensional. E a dilatação volumétrica é uma dilatação tridimensional. Todos os corpos, na realidade, eles sofrem dilatações volumétricas. Porém, quando a gente olha as dimensões do corpo, às vezes a gente percebe que uma dimensão é muito, 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 muito maior do que a outra, e aí nós acabamos eliminando a dilatação da parte menor, porque ela acaba ficando insignificante para a gente. Vocês já vão entender um pouquinho melhor o que é que eu estou falando, tá? Então, na aula de hoje, esse é o nosso assunto, e aí eu vou fazer alguns exemplos resolvidos. As expressões, na verdade, são as mesmas para as 3 dilatações, tá? O que vai mudar é a dimensão que a gente está olhando. Então, na dilatação dos sólidos, imagine que eu tenho uma barra aqui do lado esquerdo. Essa barra, ela tem um comprimento inicial. Essa barra está em azul, aqui na minha figura do lado esquerdo. Esse comprimento inicial nós chamamos de L0. Eu vou produzir um aquecimento nessa barra, através aqui de uma fonte de energia térmica, e vou observar o que acontece com a dimensão desta barra. É lógico que essa barra, ela vai expandir em 3 dimensões. Ela vai expandir no comprimento, na largura e na profundidade, na área aqui da seção transversal, né?
no comprimento e na espessura dela. Mas, como essas outras dimensões são muito pequenas, quando comparado ao comprimento, nós vamos dispensar a dilatação que ocorre nessa área transversal, por exemplo, da barra, tá? Eu vou olhar apenas uma direção. A barra, ela não expande só para a direita ou só para a esquerda, ela expande para os dois lados, ok? Essa expansão que a barra sofre, nós vamos chamar ela de ΔL, variação do comprimento. Então, ΔL para nós é a variação do comprimento. Pode ser para mais ou para menos. O que eu quero dizer com isso? Se eu forneço energia térmica, a barra expande. Se eu retiro energia térmica, a barra contrai. Mas eu chamo esses dois fenômenos de expansão e contração de dilatação de sólidos, dilatação dos corpos, tá? Então, eu posso ter um ΔL negativo. E eu vou ter um ΔL negativo sempre que eu retiro energia térmica. Como é que eu vou calcular esse ΔL? Eu tenho um comprimento inicial dessa barra, que eu chamo de L0. Então, antes de elevar a temperatura, eu pego uma régua, eu meço o comprimento inicial da barra, aí eu coloco essa barra sobre uma fonte térmica, produzindo uma elevação de temperatura, e ao elevar a temperatura, eu observo um novo comprimento para essa barra. Aqui tem um errinho no meu desenho, aqui não é L0, aqui é L, tá? Eu observo um novo comprimento para essa barra, que a gente vai chamar de comprimento final. Então, como é que eu vou calcular a variação do comprimento de uma barra? Eu pego o tamanho final dela e subtraio o tamanho inicial, certo? Então, se eu tenho uma barra que inicialmente mede 5 centímetros, eu aqueço essa barra e ela passa a medir 5,02 centímetros, eu sei qual foi a dilatação que ela sofreu. Ela sofreu uma dilatação de 0,2 centímetros, certo? Porém, esse ΔL, essa variação no comprimento, ela depende de alguns fatores, tá? Do que vai depender esse ΔL? Primeira condição que eu vou estabelecer para esse ΔL é a seguinte: quanto mais energia térmica eu fornecer, mais eu vou estar variando a temperatura dessa barra, portanto, mais ela vai expandir. Então, se eu pensar que essa barra tem uma pequena moléculazinha, essa molécula, ela está oscilando para a direita e para a esquerda numa determinada amplitude de oscilação. E do lado dela tem outra moléculazinha, outra partículazinha também oscilando. À medida que eu forneço calor, o que acontece com essa oscilação? Essa oscilação aumenta de amplitude. Se isso acontece com uma única partículazinha, isso acontece com todas as outras, porque o calor vai se propagando pela barra inteira. Depois eu vou falar de condução de calor, né, na próxima aula. Então, o que acontece? Todas elas passam a oscilar numa amplitude maior. Portanto, elas passam a ocupar um espaço maior. Quanto mais energia térmica eu forneço, mais eu amplio essa oscilação dela. Portanto, mais eu estou variando a temperatura. E ao variar a temperatura, mais essa barra aumenta de tamanho, porque vai haver maior distanciamento entre essas partículas que estão oscilando. Então, quanto mais variação de temperatura, mais dilatação eu observo. Quanto menos variação de temperatura, menos expansão eu observo. Depende também do material que eu estou aquecendo. Faz diferença se eu estiver aquecendo uma barra de cobre, uma barra de ferro, uma barra de alumínio. Opa, alumínio. A letra tá horrível. Uma barra de ouro. Cada uma delas vai sofrer dilatação diferente à medida que eu forneço calor e elevo a temperatura. Para representar o material, eu vou usar a letra alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, tá? Essa letrinha alfa, ela vai significar para nós coeficiente de dilatação linear.
Do que mais depende esse ΔL? Esse ΔL depende do tamanho inicial da barra. Isso é, ele depende do L0. E por que ele depende menos do L0? Porque quanto mais partículas essa minha barra tiver, mais espaço de oscilação essas partículas precisam. Se eu tenho poucas partículas para oscilar, elas vão ocupar pouco espaço. Quanto mais partículas eu tiver, mais espaço elas vão ocupar, e à medida que eu forneço energia térmica para elas, mais elas vão aumentar a amplitude de oscilação, mais espaço ainda elas vão estar ocupando. Então, eu sei do que depende a dilatação. Depende da diferença de temperatura, que eu forneço energia térmica e vario essa temperatura, depende do material que eu estou usando e depende do tamanho inicial. Agora eu preciso juntar tudo isso aqui e escrever uma expressão para calcular esse ΔL. Como é que vai ficar a minha expressão para calcular o ΔL? Então, esse ΔL, eu sei que ele é diretamente proporcional à temperatura. Quanto mais eu aumento a temperatura, maior é o ΔL. Eu sei que ele é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Quanto mais partículas eu tenho, mais espaços elas vão ocupar ao ampliar a sua oscilação, portanto, maior a dilatação. E está diretamente relacionado com o tipo de material condutor que eu estou utilizando. Então, eu tenho uma expressão aqui para calcular a variação do comprimento. Então, de fato, agora eu tenho duas expressões. Uma é tamanho final menos o tamanho inicial, e a outra que me diz que depende do tamanho inicial, do material e da diferença de temperatura. Posso juntar as duas? Posso juntar as duas, sim. De que maneira eu faço isso? Eu vou pegar esse ΔL dessa expressão aqui da direita e vou substituir ele por L menos L0. Se eu substituir ele por L menos L0, eu fico com o comprimento final menos o comprimento inicial igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Vou pegar esse L0 que é negativo e vou levar ele para o outro lado. Como ele é negativo, ele passa para o outro lado positivo. O termo L0 agora está aparecendo duas vezes na minha expressão. Como ele aparece duas vezes, eu posso colocar ele em evidência. Então, coloquei ele aqui do lado de fora em evidência. Abri um parênteses. Ao colocar ele em evidência, eu fico com 1 mais alfa delta T. Então, se eu aplicar a distributiva do L0, eu fico com o que eu tinha anteriormente, tá? Para que serve essa expressão aqui? Serve para calcular o tamanho final da barra. Eu não costumo usar muito essa expressão, não. Eu uso as duas primeiras, tá? Porque se eu souber quanto expandiu, eu sei o tamanho final. O que eu quero dizer com isso? Se a barra mede inicialmente 7 centímetros, eu usei a equação do L0 alfa delta T e descobri um delta L de 1 centímetro, exagerando aqui, tá? Eu sei qual é o comprimento final da barra. Se inicialmente ela media 7, ela expandiu em 1 centímetro, ela passou a medir 8 centímetros. E aí eu não preciso ficar lembrando dessa expressão aqui para calcular direto o comprimento final. Usa só essa segunda expressão e lembra que ela te dá a variação do comprimento. Se você sabe o comprimento final, que já aparece aqui, você sabe, portanto, quanto vale. Você sabe o comprimento inicial, você sabe o comprimento final depois, por conta de ter calculado o ΔL. Rabisquei demais, falei, me enrolei. Vou apagar todos os meus rabiscos, porque tem um slide bonitinho explicando aqui para vocês, tá? Enquanto vocês copiam esse slide, tiram print dele, eu vou começar a chamada, tá certo? Eu estou acelerada aqui porque eu tenho bastante coisa para fazer com vocês na aula de hoje. Sempre ando acelerada com vocês por conta de conteúdo atrasado. Cadê o André? André, se estiver presente, põe um S para mim no chat, por gentileza. Arthur Dias. Arthur tá aí. Kainan.
Presente. Olá, Kainan. Caio Vitor. Cadê o Caio? Daniel. Salve, Daniel. Emily. Fábio Alves. Fabrício. Presente. Tá aí, Fabrício? Que bom. Felipe Kendi. Salve, salve, Felipe. Fred. Ok. Vou encerrar a chamada por enquanto aqui no Gabriel. Gabriel Oliveira, tá por aí? Não? Ok. Parei a chamada aqui no Gabriel. Então, esse slidezinho que tá aí na tela agora para vocês, também tá lá no e-book da sala, tá? O e-book da sala tá, acho que até equilíbrio térmico já, no e-book de vocês, tem bastante coisa já adiantada lá no e-book, para quem quiser ir antecipando o conteúdo, tá tudo por lá, tá? Então, o importante para nós aqui, saber do que depende a dilatação dos corpos, ok? Então, independente de ser linear, superficial ou volumétrica, vocês vão ver que dependem todas elas das mesmas grandezas físicas. Vamos dar uma olhadinha agora na dilatação superficial, tá? Aí eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês da dilatação superficial. Então, quando é que eu vou observar uma dilatação do tipo superficial? Sempre que eu estiver olhando um objeto tridimensional, no qual duas dimensões dele são relevantes para eu observar a expansão ou a contração. Como, por exemplo, uma placa, um azulejo, que são objetos que têm um comprimento muito grande, uma largura muito grande, quando comparado com a espessura ou com a profundidade. Então, eu olho apenas o que está acontecendo em duas dimensões. Quando eu falo em duas dimensões, eu estou pensando no cálculo da área, tá? Então, a princípio, essa placa, ela tem uma área inicial, que nós sabemos medir essa área inicial. É lado vezes lado, o que seria um x0 vezes um y0, tá? Para eu observar uma expansão ou uma contração dessa placa, eu preciso trocar energia térmica com ela. E de que maneira eu troco energia térmica com essa placa? Fornecendo calor. Quando eu forneço calor, o que acontece com essa placa? Aumenta a temperatura. Isso é, aumenta a amplitude de oscilação dessas partículas. De tal forma que eu observo que essa placa vai ter uma dimensão diferente. Isso é, deixa de ter um comprimento y0 e passa a ter um comprimento y, deixa de ter uma largura x0 e passa a ter uma largura x, portanto, passa a ter uma nova área. Como é que eu calculo a variação da área? Do mesmo jeito que eu calculei a variação do comprimento. Eu pego a área final e subtraio a área inicial. Com isso, eu descubro a variação da área. Tá? Faz diferença se a placa for toda preenchida ou se a placa não for preenchida? Não, não faz diferença nenhuma. Tanto é que eu coloquei uma tirinha aqui embaixo, não sei se vocês conseguem visualizar. Tem um personagem aqui no primeiro quadrinho que ele está segurando um parafuso com uma porca. E aí a fala dele é a seguinte: não consigo desatarrachar essa porca. Aí o outro menorzinho chega para ele e fala assim: eu consigo. Porém, vejam o que ele está fazendo nesse segundo quadrinho. Ele está tentando aquecer com essa vela apenas a porca e não o parafuso. Quando ele aquece a porca, o que acontece? Eu tenho uma região que tem ali um orifício, tá? Ao aquecer, a placa inteirinha aumenta de dimensão, incluindo o tamanho do orifício. Então, o orifício também expande em todas as dimensões, tá?
É comum você ver uma pessoa, quando ela corta, às vezes, um tubo de PVC ao meio, e ela quer emendar esse tubo de PVC novamente, e ela não tem a peça para fazer a ligação dos tubos, o que ela faz? Ela aquece um dos lados do tubo, de tal forma que ele aumenta a temperatura, ele expande, e aí ela encaixa novamente a outra parte e resfria o conjunto. E aí ele fica bem preso, tá? Exatamente por quê? Porque ele expandiu aí o orifício. Se você tem uma tampa de palmito muito bem presa, né, na garrafa, na lata, no vidro, né? Como é que você pode fazer para tirar a tampa do vidro, se você não tiver como cutucar e alterar a pressão? Esquenta um pouco de água, vira esse recipiente de palmito, ervilha, o que você quiser, de tal forma que só a tampa fica mergulhada na água quente. Tá? Se só a tampa ficar mergulhada na água quente, só ela vai receber calor, ela vai expandir, ela vai dilatar, e facilmente você vai abrir aí essa tampa do orifício. Vou descartar aqui todos os meus rabiscos, porque ficou rabiscado demais, tá? Do que depende a variação de uma área? Depende das mesmas condições da dilatação linear, tá? Depende da variação de temperatura. Quanto mais calor eu forneço, mais esse corpo expande, porque mais ele variou a temperatura. Depende das dimensões iniciais, que é a área inicial, porque quanto maior a área inicial, maior a quantidade de partículas que eu vou ter oscilando ali, portanto, maior vai ser a expansão, e depende do material. Porém, aqui o material, nós vamos usar a letra beta, tá? Esse beta, ele é o coeficiente de dilatação superficial. E esse beta, ele vale 2 vezes o alfa. Ele é o dobro da dilatação linear, tá? Por que ele é o dobro da dilatação linear? Porque se eu olhar a dilatação, eu vou dizer assim, olha, ele teve uma dilatação linear no eixo X, tá? Que eu calcularia como x0, alfa, delta t. Ele teve uma dilatação no eixo Y, que eu calcularia como y0, alfa, delta t. Então, ele tem 2 vezes a dilatação linear, tá? E aí a gente chama isso de dilatação superficial, usando a letra, coeficiente de dilatação superficial, usando a letrinha beta. Aqui eu tenho um vídeo que eu peguei um trecho de uma gravação, se não me engano, é professor Amoedo, tá? Ele foi fazer um experimento lá, eu peguei só o pedacinho do experimento, eu não consegui realizar esse experimento aqui na minha casa, porque eu não tenho esse material aqui em casa para fazer o experimento, tá? Eu até depois vou tentar sugerir para esse professor que ele faça um aquecimento desse equipamento que está aqui, ó, que tem um orifício, mas a ideia dele em mostrar a dilatação é esquentando essa pequena esfera que está pendurada nessa corrente e está presa nessa haste que parece aqui um cabo de guarda-chuva, ok? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tentar passar essa esfera nesse pequeno orifício, tá? E ele... Vou passar o vídeo, aí eu vou falando para vocês o que está acontecendo, senão eu vou dar spoiler, né? Não vai adiantar eu passar o vídeo. Peraí, deixa eu só descartar os meus rabiscos de novo. Eu rabisquei o vídeo agora, né? E lá, pera lá. Deixa eu tirar a caneta daqui de cima, senão eu não consigo mexer com o cursor. Deixa eu só passar o vídeo para vocês, depois eu faço mais rabiscos de novo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, passar essa esfera no orifício, ela atravessa o orifício, ó, uma certa folga, tá? Em seguida, ele tem uma vela sobre uma caixinha de fósforo, ele vai acender essa vela para fornecer energia térmica para a bolinha de metal. Ao fornecer energia térmica para a bolinha de metal, essa bolinha de metal, ela sofre uma dilatação volumétrica, é o volume todo da bolinha que está aumentando. Porém, o que a gente consegue perceber? Que ao aumentar o volume dela por completo, aumentou o diâmetro dela. E ao aumentar o diâmetro, ela não passa mais
pelo orifício. Então, quanto mais ele aquece essa bolinha, mais difícil fica dela passar no orifício. Seria legal, e até seria interessante sugerir para ele que aquecesse a peça que tem orifício, para vocês perceberem que quanto maior for o diâmetro ali daquele negocinho que está perfurado, mais fácil essa esfera, ela passa por ele. Né? Eu não tenho aí a aula toda, eu tenho só o pedacinho que ele gravou, o experimento. Então, da dilatação superficial, é importante nós termos as duas expressões. Vejam, é semelhante à dilatação linear. A única coisa que eu troquei foi o A por L e o alfa por beta, certo? Dilatação, tem como escrever aquela expressão da área final, tá? Se vocês pegarem no delta A e colocarem área final menos área inicial, vocês vão ficar com essa expressão, parecida com a anterior, só que a anterior era L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta T. Agora ficou A igual a A0, que multiplica 1 mais beta delta T. Ok? A diferença aqui passou de L para A, porque eu dobrei a quantidade de dimensões. Eu estou olhando duas dilatações lineares ocorrendo simultaneamente. Não sei se vocês já prestaram atenção, em casas que tem azulejo, pisos no chão, entre um azulejo e outro, existe uma massa aqui no meio, chamada rejunte, tá? Qual que é a função dessa massa chamada rejunte? Primeiro, fixar na parede, tá? O azulejo. E depois, ela tem um coeficiente de dilatação diferente do azulejo. Então, o beta dessa massa, ele é menor do que o beta do azulejo. O azulejo normalmente fica na cozinha e no banheiro, locais que sofrem variações de temperatura por causa dos equipamentos eletroeletrônicos que nós temos nesses ambientes. No banheiro tem o chuveiro, na cozinha tem geladeira, fogão e outros equipamentos que vocês devem ter aí na casa de vocês, que produzem calor, que liberam calor. Consequência, esse azulejo expande. Ao expandir, ao aumentar de tamanho, ele comprime o rejunte. Então, é necessário que tenha sempre um espaço entre uma pedra de um piso, seja lá qual for essa pedra, e o outro, tá? Sempre um distanciamento entre eles, porque o corpo vai sofrer dilatação, ok? Dilatação volumétrica, bem parecida com a linear também, tá? Agora eu tenho um objeto que ocupa 3 dimensões. Então, seria o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Portanto, ele vai ter um volume inicial. Se eu forneço energia térmica, eu observo uma modificação na temperatura, e ao modificar a temperatura, aumentam as dimensões ou diminuem as dimensões desse corpo. Vai depender se eu estou fornecendo ou retirando energia, tá? Aí eu tenho eixo Y, eixo X e eixo Z. Se eu souber calcular o volume final, se eu souber calcular o volume inicial, eu sei calcular a variação de volume. Ó. Na linear, era delta L igual a L menos L0. Na superficial, delta A igual a A menos A0. Na volumétrica, delta V igual a V menos V0. Então, se ele media inicialmente 5 metros cúbicos, e ele passou a medir, depois que eu forneci calor, 5,1 metros cúbicos, eu sei que a variação do volume foi de 0,1 metros cúbicos. É fácil saber o tipo de dilatação pela unidade que aparece no enunciado do exercício, tá? Se tiver apenas centímetros, milímetros, aí é linear. Se tiver metros quadrados, centímetros quadrados, superficial. Se tiver metros cúbicos, litros, volumétrica, tá? Do que depende a variação do volume? A variação do volume depende do quanto eu vou variar a temperatura, depende do material e depende da quantidade de partículas que eu tenho no início,
que é o meu volume inicial. Quanto mais partículas, mais amplitude de oscilações eu vou ter, tá? Para representar o material, nós vamos usar agora a letra gama. E a expressão da dilatação volumétrica vai ficar ΔV igual a V0, gama, ΔT. V0, volume inicial. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrico. E o gama, ele vale 3 alfas. Por que ele vale 3 alfas? Porque eu tenho uma dilatação no eixo X, linear. Eu tenho uma dilatação linear no eixo Y. E eu tenho uma dilatação linear no eixo Z. Portanto, eu tenho 3 vezes a dilatação linear acontecendo. Eu tenho aí algo que é tridimensional. Beleza? Dá para escrever a expressão só do cálculo do volume final, se eu juntar as duas expressões. E aí, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar volume final igual volume inicial, que multiplica 1 mais gama delta T. Então, essa é as expressões que a gente usa quando a gente fala em dilatação. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, então um tempinho aí para vocês copiarem a expressão. Eu parei no Gabriel, tá? O Fred já tinha respondido, o Gabriel faltou. A Gabriele está presente? Gabriele, não? Giovana tá por aí, Giovana? Salve, salve, Gi. Guilherme Teste, tá por aí? Gustavo Mendes, o Bu eu sei que está, porque já me falou boa tarde, assim que entrou na aula. Ok, vamos lá. Gustavo Teles. Tá aí o Teles. Joia. Isabela, cadê a Isa? Salve, salve, Isa. O João Vitor, não. Júlia, cadê a Julinha? Também não. Léo, cadê o Léo? Salve, salve, Léo. Estou parando a chamada agora em você, Léo. Vamos falar agora de uma outra dilatação. Tá? Deixa eu ver se... eu tenho exemplos aqui. Tem algumas questões comentadas para eu fazer aqui com vocês. Eu vou levar essas questões comentadas daqui para a minha lousinha, porque aí eu resolvo com vocês ela novamente. Escrever no PowerPoint, eu escrevo de uma cor só. Na lousinha, eu consigo escrever com mais de uma cor. Meu rabisco, pelo menos, fica colorido, né? Aí, no PowerPoint, eu tenho que ficar mudando a cor, fica mais difícil. Então, vou fazer o primeiro exemplo aqui com vocês. Deixa eu limpar aqui essa tela. Eu acho que é um exemplo de dilatação linear. Tem 2 coisas para eu levar para o outro lado. Então, vamos levar 2 informações. Deixa eu aumentar aqui o quadriculado. E aí eu resolvo com vocês. Só para ter exemplos disso, tá? Esses exercícios, eles são muito aplicação de fórmulas, ok? Poucos deles são exercícios conceituais. Então, precisa lembrar aí das equaçõezinhas na hora de resolver. Se for o caso, deixa anotadinha num papel, no canto do caderno, tá? Para quando vocês forem resolver a lista. A lista de dilatação eu não vou pedir para entregar, tá? Como eu já estou pedindo a lista de termômetros, a de dilatação não vai ser entregue. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha no que diz esse primeiro exemplo. Tem um gráfico aqui, né? Para gente. Então, vamos lá. O gráfico mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Eu vou aumentar aqui a figura, porque tá difícil até para eu ler, imagino vocês aí do outro lado. Deixa eu aumentar aqui. Quem está no celular, então fica pior ainda, né? Tem que ficar aumentando a tela. Deixa eu aumentar aqui as perguntinhas também. Ou sou eu que estou ficando muito cega já? Então,
Vamos ajeitar aqui. O gráfico mostra como varia a temperatura, como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Então, olhando para o gráfico, é um gráfico do comprimento em função da temperatura. Uma coisa que eu sei do gráfico, onde essa reta começa é o comprimento inicial. O que mais eu sei? Eu sei onde essa reta está terminando lá nos 40 graus Celsius. Ela está terminando no 8,06. Portanto, eu tenho o comprimento dela a 0 graus Celsius, que é o comprimento inicial, e eu tenho o comprimento dessa barra a 40 graus Celsius, que seria a temperatura final. Portanto, esse aqui seria o meu comprimento final também. O problema quer saber o coeficiente de dilatação linear médio do metal no intervalo de temperatura considerado. Coeficiente de dilatação linear. Peguei o lápis errado. Vou pegar o marca-texto. Coeficiente de dilatação linear é o que a gente usa a letrinha alfa. Então, eu vou pegar a expressão delta L é igual a L0 alfa delta T. Primeiro, eu quero comentar com vocês a unidade do alfa, tá? O comprimento final da barra, a variação do comprimento, tá ali no eixo, tá em centímetros. O comprimento inicial também está em centímetros. Unidade do alfa é o que eu vou querer descobrir, antes de fazer os cálculos. Unidade de temperatura, graus Celsius. Como eu tenho centímetros do lado esquerdo e centímetros do lado direito, eu vou simplificar. De tal forma que vai ficar 1 do lado esquerdo e do lado direito vai ficar o alfa e o grau Celsius. Esse grau Celsius que está multiplicando, eu vou levar para o outro lado, dividindo. Então, eu fico com 1 dividido por grau Celsius como sendo a unidade do alfa. Normalmente, nós escrevemos essa unidade como sendo grau Celsius elevado a menos 1. Isso se eu tiver na escala dos Celsius. Se eu tiver com variação de temperatura em Fahrenheit, aí a unidade vai ficar graus Fahrenheit elevado a menos 1. Se eu estiver trabalhando na escala Kelvin, aí vai ficar Kelvin elevado a menos 1. Então, só para discutir um pouquinho aqui, a unidade de medida do alfa, tá? Que é o coeficiente de dilatação. Cuidado quando vocês colocam alfa aí no caderno, para não achar depois que é um número 2, tá? Porque vocês acabam confundindo alfa com o número 2. E aí acaba errando o exercício porque multiplicou por 2, ao invés de multiplicar por alfa. Como é que eu vou calcular esse alfa? Então, eu vou fazer delta L igual a L0, alfa, delta T. Do gráfico, eu vou tirar o delta L. Quanto vale o delta L aqui no meu gráfico? Ele é o L menos o L0. O L final é 8,06, o inicial é 8,02, portanto, esse delta L vai ser 0,04. Unidade dele, centímetros. Agora, eu só vou aplicar na equação, certo? Colocando tudo isso aí que a gente tem de informação na equação. Não é muita coisa que a gente tem aí para colocar na equação, tá? Mas vamos lá. No lugar do delta L, eu vou colocar o 0,04. No lugar do L0, ali no gráfico, ó, 8,02. No lugar do alfa, eu não vou pôr nada. No lugar do delta T, a temperatura inicial é 0, a final é 40. Então, aqui do gráfico, eu tiro um delta T de 40 graus Celsius. Vou ficar, então, com 0,04 igual a 8,02 multiplicado por 40. Ou faz a continha num cantinho do papel, ou pega a calculadora para fazer essa continha, tá? Dá 320,8. Opa, 320,8 alfa. O 320,8 que está multiplicando, eu levo ele para o outro lado, dividindo. Então, esse alfa, portanto, vai ser o 0,04 dividido pelo 320,8, que dá um número bem pequenininho. Vai me dar 0,000
0, 0, 0, 1, 2, 4, 6, se eu fizer na calculadora, tá? Escrevam em notação científica. Então, como é que eu escrevo em notação científica? Eu levo a vírgula de tal forma que o número que fique anterior à vírgula não pode ser o 0 e nem maior do que 9. Então, eu vou levar aqui a vírgula entre o 1 e o 2. Acrescento uma potência 10 e eu andei com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, menos 4. Não vou deixar minha resposta com todos esses algarismos aqui, ó. Porque nos dados do meu problema, eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Então, eu vou deixar minha resposta com 2 algarismos depois da vírgula. Então, 1,25 vezes 10 a menos 4, unidade desse alfa, graus Celsius elevado a menos 1. Então, com isso, eu respondi o item A. Vamos olhar o item B. Considerando que o gráfico continue com as mesmas características para temperaturas maiores que 40 graus Celsius, determine o comprimento da barra a 70 graus Celsius. Então, quando ele pergunta o comprimento da barra, ele quer saber o tamanho final dela quando a temperatura é de 70 graus Celsius. Eu vou fazer de 2 maneiras diferentes, tá? A primeira delas é usando a equação do comprimento final, que é aquela que eu falei para vocês, que aparece lá no livro, que eu não costumo usar, que é L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta T. No lugar do L0, eu coloco o 8,02, mantenho o 1, troco o alfa por 1,25 vezes 10 a menos 4, e troco a variação de temperatura por 70. Por que por 70? Porque inicialmente, né, quando o comprimento era 8,02, a temperatura inicial era 0. Então, eu estou contando do comprimento inicial de 8,02, com a temperatura inicial 0, até a temperatura de 70 graus Celsius. Então, de 0 até 70, variou 70. Fazendo as continhas, isso dá 8,09 centímetros. Isso é um jeito de fazer, tá? O jeito que eu Glaucia, costumo fazer. Eu calculo o ΔL primeiro. O ΔL, ele é o L0, alfa, delta T. Como que eu calculo esse ΔL? Pego o L0, 8,02, multiplico pelo alfa, que é 1,25 vezes 10 a menos 4, e multiplico pela diferença de temperatura, que é o 70 menos 0. Se eu não conseguir fazer a continha na calculadora, eu vou lá, pego um papelzinho e faço essa continha num pedaço de papel no cantinho ali da folha, né? Pego o 8,02, multiplico pelo 1,25 e multiplico pelo 70. Essa continha dá 701,75 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, eu vou deslocar a vírgula no sentido de sumir com essa potência de 10, tá? Então, para eu sumir com essa potência de 10, eu vou trazer essa vírgula mais para... Se eu trouxer para a esquerda, eu aumento 10 positivamente, né? Então, eu vou trazer a vírgula de tal forma que fique esse número aqui, ó, 0,70175 vezes 10. Quantas casas eu andei com a vírgula? 1, 2, 3. A terceira. Eu tenho 10 a menos 4, tá? Vou andar mais uma casinha com a vírgula. Vou ficar com 0,070. Não vou nem copiar o resto, tá? 0,07. Vezes 10 a quarta, vezes 10 a menos 4. 10 a quarta com 10 a menos 4 dá 10 elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Então, a variação do comprimento dessa barra foi de 0,07 centímetros, pelas continhas que eu fiz aqui. Como o comprimento inicial dela era 8,02 e ela aumentou 0,07, eu vou pegar o 8,02
e vou somar com o 0,07, o que vai me dar 8,09. O mesmo resultado. Bom, só que ao invés de eu calcular usando essa equaçãozinha aqui, que pode ser difícil para alguns decorar, eu lembro sempre da dilatação linear, calculo ΔL e somo com o comprimento inicial. O que é chato nesses exercícios, pessoal? Essas potências de 10, tá? Todos os exercícios vão envolver a potência de 10. Então, não achem que vocês não vão ter que mexer com a vírgula, porque em todos eles vocês vão ter que mexer com a vírgula. Certo? Professora. Oi. No exercício B desse 1, poderia ser feito por regra de 3, né? Como assim por regra de 3? Porque, por exemplo, ele fala que no primeiro, para a temperatura 40 graus, a gente consegue descobrir que ele variou 0,04. Ah, você faz a variação com variação. Aham. Aí sim, Ah, beleza. tá? Não vai comprimento final com temperatura final, que é Não. É variação com variação mesmo. variação com variação, tá bom? Então, beleza. Aí dá certo também. É que eu vou usar as equaçõezinhas. Cada um depois vai achando aí o seu método de resolver o problema, tá certo? Mas vem aí, bate, faz as contas certinha, né? Porque é chato trabalhar com essa potênciazinha aí de 10, mas é inevitável, tá? Letícia está presente. Lelê, cadê você, Letícia? Salve, salve, Letícia. Lígia está presente. Oi, Lígia. Luquinhas, cadê o Lucas? Está em aula? Luquinhas. Luiz Felipe, salve, salve, Lucas. Lipe, tá aí? Está. Luísa, cadê a Lulu? Luísa. Não temos Luísa na aula hoje? Então, vamos lá. Próximo exemplo. Não sei se tem um de cada aqui, mas deixa eu copiar aqui o enunciado para levar para outra tela. E lá é. Só um minuto, e aí eu já levo o enunciado para lá. Se vocês quiserem já tirar print da tela, também já aproveita e tira o print. Bom, estou indo aqui para minha luzinha. Estou apagando o anterior, e aí eu rabisco aqui, ao invés de rabiscar o PowerPoint. Depois eu esqueço de apagar. Vem para cá. O que diz o meu segundo exemplo? Esse exemplo eu peguei dos livros de física que a gente usa na escola. Tem qualquer livro de física. Eu não sei se no e-book de vocês tem mais exemplos resolvidos disso, mas os exercícios são muito parecidos, tá? O que diz o nosso segundo exemplo? Uma placa. Só de falar que é uma placa, a gente já vai de cara perceber que é superficial. Aí ele me dá área. Uma placa apresenta inicialmente área de 1 metro quadrado a 0 graus Celsius. Então, eu sei a área inicial, só do primeiro parágrafo, 1 metro quadrado. Eu sei também a temperatura inicial, 0 graus Celsius. Ao ser aquecida até 50 graus Celsius, então eu sei a temperatura final, que é 50, portanto, eu já sei a variação da temperatura. Aí ele me diz o seguinte: ao ser aquecida até 50 graus Celsius, sua área aumenta em 0,8 centímetros quadrados. O aumento da área é a variação dela, é o meu ΔA. O ΔA foi de 0,8 centímetros. O que o problema quer? O problema quer que eu calcule o coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear. Isso é, ele quer que eu calcule o beta e o alfa. Substituição na fórmula, não saio disso. Então, pego a formulinha. ΔA é igual a A0, beta, ΔT. Quando vocês erram esses exercícios, é porque vocês erraram a matemática, não a parte da equação, nem a parte dos conceitos em si. O ΔA é o 0,8, a área inicial é o 1, o beta é a pergunta, e o ΔT, a gente tem do enunciado, é 50. Portanto, esse beta, ele é 0,8 dividido por 50.
E 0,8 dividido por 50, peraí que eu tenho que transformar uma área aqui. Olha eu comendo bola. Tenho que fazer uma transformação de unidade. Pera lá. Que transformação de unidade que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho que transformar metros quadrados em centímetros quadrados, antes de fazer a conta. Olha eu passando distraída aí nas unidades de medida, tá? Como é que eu faço a conversão de metros quadrados para centímetros quadrados? Eu vou lembrar que 1 metro, ele tem 100 centímetros. Ou, se eu quiser, eu escrevo com 1 metro, é 10 ao quadrado centímetros. Só que eu não estou trabalhando com metros, eu estou trabalhando com metros elevado ao quadrado. Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Aí eu tenho, então, que 1 metro quadrado é o mesmo que 10 a quarta centímetros quadrados. Então, essa área inicial aqui, na verdade, ela é 1 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. Então, no lugar do delta A, 1 vezes 10 a quarta. O A0, delta A não. Ih, Glaucia, paga aqui. O A equivale a isso, não o delta A. Ah, minha luzinha começou a dar tilts. Pagou. A professora começou a dar tilts e a luzinha também. Vamos lá. O delta A é o 0,8. A área inicial é que é 1 vezes 10 a quarta. O beta é que eu quero saber. E o delta T é 50. Eu fico, então, com 0,8 dividido por 50 vezes 10 a quarta. Isso aqui é o beta. Dá para a gente usar aí umas potênciazinhas de 10, mexer um pouquinho com essas potências de 10. Posso escrever aqui em cima como 80 vezes 10 a menos 2. Aqui, 50 vezes 10 a quarta. Então, só mexer aqui em cima para trabalhar com potência de 10. Daria para escrever embaixo, para ficar melhor, ó. Ao invés de 50 vezes 10 a quarta, 5 vezes 10 a quinta. Fica melhor ainda, ó. 5 vezes 10 a quinta. 80 dividido por 5, a gente sabe que é 16. 10 a menos 5 dividido por 10 a quinta vai me dar 10 a menos 7. Eu subtraio os expoentes, então fica 10 a menos 2 com 10 a menos 5. Unidade do beta, graus Celsius, elevado a menos 1, porque a temperatura aparece em graus Celsius. Tá, mas ele não quer só o beta, ele quer o alfa. Aí eu tenho que lembrar que o beta é 2 vezes o alfa, ele é o dobro. Então, se o beta vale 16 vezes 10 a menos 7, o alfa, portanto, vai ser 8 vezes 10 a menos 7 graus Celsius elevado a menos 1. Um deles é o coeficiente de dilatação superficial e o outro é o coeficiente de dilatação linear. Ok? Mais um exercício simplesinho também de ser feito. Deixa eu jogar aqui no PowerPoint, que aí fica bonitinha a resolução para vocês. E aí eu prossigo aqui mais um pouquinho na chamada. Então, quem copia a lousa pode copiar o PowerPoint ou pode tirar aí print. Cadê a Maria Paula? Tá presente, Maria Paula? Dá um oi para mim. Olá. Presente. Cadê o Matheus Salles? Matheus Salles, está por aí? Milena. Ok, salve, salve, Mi. Murilo. Salve, Murilo. Otávio. Salve, Otávio. Paulo Henrique. Paulo Henrique está aí. Cadê o Pedro Santos? Pedro dos Santos, está por aí? Matheus Salles? Ok, Matheus, pôs presença para você, tá bom? Pedro dos Santos, não. O Pedro Henrique. Salve, salve, Pedrinho. Rafael Dias. Cadê o Rafa? Aê, Rafael. O Rafael também está presente. Rafael Dosso. Rafael Dosso, não.
Vitor Samu? Vitor Samu não costuma assistir às aulas síncronas, né? E a Yara? Yara tá por aí? Não? Beleza, já encerrei aqui a chamada. Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo disso. Tem. Tô achando estranho que eu não tenho líquido aqui. Ah, tá aqui, os líquidos são esses dois. Ok, tem mais um exemplo aqui de dilatação de sólidos. Vamos fazer mais esse exemplo, aí a gente dá uma pausinha de 15 minutinhos para tomar uma água, que tá um calorão, e a gente depois continua, tá? Aí eu falo de dilatação de líquidos. Aí eu falo que a gente vai fazer no restante da aula também. Então, vamos lá. O último exemplo de dilatação de sólidos. Um exemplo de dilatação volumétrica. Assim fica um exemplo de cada no caderninho aí de vocês, ou no arquivo de vocês. Uma placa apresenta inicialmente área. Ah, não é volumétrico, não. Vamos ver. Uma placa apresenta inicialmente área de 1 metro quadrado. Esse é o anterior, não é? Peraí, ele não copiou. Laia. Tô achando que ele copiou e ele não copiou. Olha que eu dei um Ctrl+C aqui, mas não foi. Vamos lá. Agora veio. O coeficiente de dilatação linear médio de um sólido homogêneo é de 12,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Um cubo desse material tem volume 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Então, primeira coisa que ele me deu. Muita atenção aqui, ó. Coeficiente de dilatação linear. Se ele me deu o coeficiente de dilatação linear, ele me deu o alfa. Tá? O alfa que é o linear. Então, tá lá, 12,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Esse aí é o valor do alfa. Mas ele está falando de um cubo. Um cubo é algo tridimensional. Se ele está falando de um cubo, eu vou precisar do coeficiente de dilatação volumétrico. Então, antes de resolver o problema, eu vou calcular o coeficiente de dilatação volumétrico. E ele é 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Então, eu vou fazer 3 vezes 12,6, o que vai me dar 36,6 vezes 10 a menos 6. Então, é esse valor aqui que eu tenho que usar para resolver o problema, e não o que está dado no enunciado. Ok? Ele me deu como informação o volume desse cubo a 10 graus Celsius. Portanto, eu tenho o volume inicial, 20 centímetros cúbicos, e a temperatura inicial, 10 graus Celsius. Determine o aumento de volume sofrido pelo cubo quando sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Então, no item A, ele quer saber o aumento do volume. Aumento do volume é o ΔV. Para calcular esse ΔV, que eu vou fazer, ΔV é V0, gama, ΔT. Volume inicial, 20 centímetros cúbicos. O gama, 36,6 vezes 10 elevado a menos 6. E o ΔT é a temperatura final, que está aqui no meu enunciado, 40, estou pegando lá no item A, menos a temperatura inicial, que é o zero. Então, esse meu ΔV, eu faço a continha sempre como 20 vezes 36,6 vezes o 40. Eu começo aqui por essa multiplicação. E depois eu acrescento aí o 10 elevado a menos 6, tá? Então, fica 20 vezes 36,6 dá 732, que multiplicado por 40 dá 29.280. Peraí que eu estou no marca-texto. Professora. Oi. Uma dúvida. No enunciado, ele fala que o cubo desse material tem volume de 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Então, Sim. teria que ser 40 menos 10?
Ah, é 10, não é 0, tem razão. Muito obrigado. Nada. O 0 era no outro caso. Valeu. Passou aí despercebido que era 10. Então, tem que refazer a continha aqui. É 20 vezes 36,6 vezes 30, que a variação de temperatura é de 30 graus Celsius. Isso, portanto, dá 21.960 vezes 10 elevado a menos 6. Vou deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, vai ser 0,022. Vou deixar aí 22, depois eu mexo um pouquinho mais nessa vírgula. Vezes 10 elevado a 0, né? Que é 1 centímetros cúbicos. Então, eu descobri aqui o aumento do volume. Foi de 0,022 centímetros cúbicos. Agora, ele quer saber... Não. Ele quer saber a dilatação relativa... Só um minutinho, gente. Cachorrinho, vem cá. Bonzinho. Estão fazendo barulho lá fora e meu cachorro fica agitado aqui dentro. Desculpa aí. Eu acho que tem um jeito, me falaram que tem um jeito aqui de tirar o ruído. Deixa eu ver se dá certo com vocês. Assim vocês não ouvem o... Ai, meu Deus. Configurações. Cancelar ruído. Tá para cancelar ruído. Eu acho que vocês nem escutaram meu cachorro latindo? Escutaram? Dá para escutar? Eu não sei se dá para escutar ele latindo. Dá, né? Então, esse negócio de tirar o ruído aí não, não fez diferença, não. Estava até ativado, né? Mas vamos lá, vamos continuar. A dilatação relativa correspondente expressa em porcentagem. O que seria essa dilatação relativa? Isso é, ele quer que eu compare, em relação ao volume inicial, o quanto ele expandiu, tá? Então, eu sei que ele expandiu 0,022 do que era 20 centímetros. Então, o que eu estou fazendo aqui para achar essa dilatação relativa? Eu estou comparando a variação do volume com o volume inicial. É isso que eu estou fazendo, tá? Quando eu fizer essa continha, vai dar um número menor ainda, né? Essa dilatação relativa aí, ela vai dar 0,011. Mas ele quer que eu coloque em porcentagem, então eu vou multiplicar por 100, e isso vai ficar como 0,11%. Ok? Todos os exemplos de dilatação são desse estilo, tá? Por isso até que eu quero incluir esse assunto na prova. Eu vou dar uma olhadinha aqui com vocês, já volto para a tela de compartilhamento, mas eu vou dar uma olhadinha aqui no e-book de vocês, só para eu ver se tem a lista de dilatação já incluída no e-book de vocês, tá? Para vocês irem treinando exercícios de dilatação. Eu não vou mandar no Classroom essa lista, tá? Porque ela não vai ser uma lista para entregar. Então, como ela não é uma lista para ser entregue, ela não vai aparecer aí no Class de vocês. Ela vai aparecer apenas no e-book, tá certo? Aí depois eu disponibilizo aí antes da prova o gabarito dela para vocês. Deixa eu só achar. Eu acho que ela deve estar com gabarito, se ela tiver aqui no e-book, ela já deve estar com gabarito. Deixa eu achar aqui. Calor sensível, calor latente, dilatação. Não está as respostinhas, mas está aqui escalas, né? A listinha que eu mandei para vocês na página esquerda, e dilatação está aqui, ó, resolva no seu caderno. Mas eu acho que a respostinha final está no final dos exercícios, tá? Todos os exercícios estão com a respostinha final, para vocês conferirem o resultado. Aparece em azul, bem clarinho, aqui no final, o gabarito da lista, tá? São poucos exercícios, não tem muitos, não. Ok? Então, tem a lista de dilatação aqui, que eu não vou pedir para entregar. A lista de fluxo de calor também está aqui, eu não vou pedir para entregar. Tá certo?
Pessoal, agora eu vou começar a falar com vocês de dilatação de líquidos, tá? Eu vou fazer uma pausa, são 3h55, eu volto com vocês às 4h10. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, estou parando aqui a apresentação, eu vou interromper a gravação, que é para a aula não ficar muito comprida, a gravação também, tá? E aí a gente